1885. Observações de objetos com formato de disco. 1896 a 1897. Estranhas naves aéreas, similares às descritas nas novelas de Júlio Verne, Robur, o Conquistador e O Dono do Mundo. Estas máquinas pareciam ter sistemas de propulsão contemporâneos para sua época, a vapor, por ar comprimido, etc. Também foram catalogadas presenças de seres que tripulavam os UFOs, os quais eram parecidos com os humanos e que pediam às testemunhas água, azeite, petróleo ou ferramentas. 1905 a 1909. Observações de UFOs similares a dirigíveis ou zeppelins, cujo comportamento estava muito afastado dos habituais terrestres, grande rapidez, manobrabilidade excessivas, estranhas luzes, etc. 1913 a 1914. Estranhos aparelhos em forma de charuto. 1933 a 1934. Aviões de características e comportamentos anômalos. Apareciam com frequência sobre vias de comunicação e, com relativa facilidade, detinham seus motores de até 8 hélices visíveis, sustentando-se no ar sem maior dificuldade. Estes aviões fantasmas foram vistos até 1939, porém, a partir de 1934, deixaram de ser extremamente frequentes. 1945. O fenômeno dos Foo Fighters. 1946. Naves cuja aparência se assemelha às armas secretas alemãs, as bombas voadoras tipo V1 e V2, observados principalmente sobre o norte da Europa, Grécia e Suíça. De 1947 a 1972, aconteceram as ondas UFO já mencionadas pelo Dr. Sanders. Na Espanha, destacamos principalmente as produzidas em 1950, 1954, 1965 e 66, a abundante de 1968 e 69, 1974 e 75 e 1978 e 79, entre outras. Vale destacar que, desde o início da década de 90, há inúmeros registros ufológicos no México, Porto Rico e Equador. No Brasil, durante o incidente envolvendo o caso Varginha em 1996, o sul de Minas Gerais foi palco de inúmeros avistamentos. A hipótese marciana. No fim dos anos 50, surgiu a primeira teoria para tentar se explicar a origem dos UFOs. Essa teoria apontava para o fato que a posição astronômica do planeta Marte estava relacionada com a maior ou menor quantidade de avistamentos ufológicos no nosso planeta. Um dos principais investigadores que descobriu esta relação foi o desaparecido Oscar Rey Brea, meteorologista da Galícia. Segundo Brea, as ondas UFO alternariam a cada 2 anos, coincidindo justamente com a maior aproximação de Marte, já que Marte se aproxima da Terra a cada 26 meses. Essa constatação foi a base da teoria bianual do ciclo marciano, na qual, posteriormente, foi ampliada por Eduardo Buelta e os franceses Jacques Vallée e Aimé Michel. No entanto, os próprios defensores desta teoria admitiam que nem sempre a aproximação marciana coincidia com uma onda UFO. Por exemplo, a onda UFO de 1968, ocorrida na Espanha, não coincidiu. No entanto, a segunda parte desta onda UFO, que corresponde ao ano de 1969, coincidiu com a posição marciana de 31 de maio. Este mês foi marcado por uma constante atividade ufológica. A onda UFO de outubro de 1973, que afetou quase toda a América do Norte e na qual foram registrados casos considerados clássicos da ufologia nos Estados Unidos, aconteceu justamente no período de aproximação astronômica de Marte. Outros investigadores também se interessavam por essa possível relação. Em 1973, o investigador valenciano Miguel Guasp publicou um trabalho muito interessante intitulado Teoria do Processo dos OVNIs. Nela, Guasp analisava e relacionava a aproximação astronômica de Marte e a incidência do fenômeno UFO. No caso do chupa-chupa, ocorrido no Pará, a realidade dos fenômenos não deixou dúvidas.
O fenômeno, segundo o relato das vítimas, emitia um feixe luminoso, que as deixava em estado de inanição. A população apelidou o misterioso movimento de luzes chupa-chupa, pois havia a crença de que o feixe luminoso sugava o sangue das pessoas. Assustadas e desprotegidas, muitas famílias optaram pela fuga. Porém, parte da população decidiu enfrentar o desconhecido. Os moradores armaram-se com paus, pedras, velhas espingardas e terçados e passavam as noites em vigília, aguardando a aparição das luzes. Para tentar evitar a aproximação do objeto, acendiam fogueiras, batiam em latas, apitavam e soltavam fogos de artifício. Impotentes diante de tanta desordem, os prefeitos da região pediram ajuda às forças armadas. Daí surgiu a misteriosa Operação Prato. A missão era sigilosa e durou oficialmente apenas 4 meses. O cancelamento, sem qualquer tipo de explicação, frustrou o então capitão Irangê Bolívar Soares de Holanda Lima e sua equipe, que estavam, na opinião deles, obtendo avanços notáveis. Segundo Holanda, os militares não viram apenas luzes, mas naves espaciais gigantescas que teriam sido filmadas e fotografadas pela equipe. Em outubro de 1997, Holanda, então coronel reformado, suicidou-se no Rio de Janeiro, enforcando-se com o cordão do seu roupão. Sua estranha morte é mais um ingrediente misterioso dessa fantástica história.